meio-dia e 18. Rubem Júnior tá aqui pra gente atualizar o sextou do Cruzeiro. Alô, Rubinho, um abraço pra você, muito boa tarde. Quais as novidades desta sexta-feira? Boa tarde pra você também, Pedro. Confirmando o meio-dia com 18 minutos. Alô, meus amigos e minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia, em especial pra toda nação azul, sempre ansiosa e de forma positiva, ouvindo a Itatiaia e aguardando por reforços e reforços de peso. É a palavra da diretoria. O Cruzeiro vai de forma pontual ao mercado, já tem a base que está mantida para a próxima temporada, nenhum tipo de negociação em termos de atleta faz parte dos planos da comissão técnica, será negociado. Isso já é um grande avanço, né? Por mais que possa aparecer a proposta por Matheus Pereira, por Caio Jorge, pelas estrelas da companhia, o Cruzeiro mantém e faz total esforço. E dentro das contratações pontuais, vamos atualizar a situação aqui para o torcedor celeste na Itatiaia, no Rádio Esportes, para dizer que Pedro Abílio, atualização de momento sobre o Vitão. Vitão, zagueiro do Internacional, de 25 anos. O Cruzeiro já tinha e já tem a situação encaminhada com o Inter. A proposta está na mesa da equipe porto-alegrense, mas a informação que chega é que o Internacional voltou a conversar com o Flamengo. Aí já entra na esfera do leilão, algo que o Cruzeiro não vai participar. Essa é a palavra do Clube Celeste, não entrando em nenhum tipo de negociação em que a equipe possa tirar proveito do que o Cruzeiro já propôs em termos de, inclusive, proposta de dinheiro. 7 milhões de euros gira a negociação, além do João Marcelo, além do Japa. A gente sabe, o Internacional tem a proposta do Flamengo também, que estava querendo abater uma dívida do Thiago Maia. Então o Cruzeiro, a palavra é que não vai entrar em leilão, sabendo que o Internacional voltou a conversar com o Flamengo e dá um prazo final para uma contrapartida. Sobre outro atleta que volta e meia, né? O torcedor tá ansioso, querendo saber, tava aguardando esse presente de Natal, mas a gente sabe que é uma negociação bem delicada. O Pedro Lourenço já admitiu que tem interesse sim no Gerson do Zenit da Rússia, mas ainda a negociação está caminhando, não está dada como encerrada. E a gente sabe do poder financeiro hoje que tem o Cruzeiro, também de forma agressiva, como vai ao mercado. Então, quem sabe ainda a coisa indo até o dia 2 de janeiro, data em que o Cruzeiro comemora o seu aniversário, para poder anunciar esse reforço. Mas 2 reforços são aguardados. Daqui a pouco eu falo sobre o Vitinho, hein, que tem novidade. Mas a situação do Vitão de momento é essa: o Internacional volta a conversar com o Flamengo. Meu caro Pedro. Até que ponto, Edu e Simões, começando por você, vale a pena entrar no leilão, vale a pena a disputa com o clube, com o dinheiro que tem o Flamengo, pelo zagueiro Vitão? Cara, entrar em leilão não é nem até que ponto vale a pena com o Flamengo, é que não tem jeito. Leilão com o Flamengo não tem jeito, cara. E o Cruzeiro tá certo. O Cruzeiro chegou num nível, num limite que pode gastar. O nome disso é responsabilidade. Eu tenho X para investir no meu elenco para 2026. Y é para o sistema defensivo. Eu chego até esse limite aqui. Passou disso aqui, eu não posso mais. O Cruzeiro hoje é uma SAF, tá com responsabilidade, tem um orçamento. E lembrando, né? O Cruzeiro foi uma das melhores defesas do futebol do Campeonato Brasileiro, com Fabrício Bruno e Vidalbo, os dois jogando em alto nível. O Vidalbo foi muito bem. Aliás, a temporada de 2025 do Vidalbo foi melhor que a do Vitão, né? O Vitão é mais jovem, o Vitão tem mais potencial, concordo. O Vitão tem mais valor de mercado, concordo. Mas o 2025 do Vidalba foi melhor, ponto. Do Fabrício Bruno nem se discute. O Vitão chegaria para disputar a posição, para quem sabe ser um titular da zaga do Cruzeiro, potencializaria o sistema defensivo, subiria o nível, mas não dá para você entrar em leilão, gastar o que você não tem, porque o Flamengo entrou na jogada. Hoje não dá mais para disputar financeiramente com o Flamengo, isso é fato.
É fundamental que o torcedor entenda e é fundamental que o clube tenha responsabilidade. Então o Cruzeiro não vai passar do limite orçamentário dele para ter uma briga que não faz o menor sentido com a maior receita do futebol sul-americano hoje. Um time que tem receita de Europa, não tem por que o Cruzeiro entrar nesse leilão. Se não der, o Cruzeiro tem aí Fabrício Bruno, tem Vitão, tem o João Marcelo com pré-temporada, sem a lesão que o atrapalhou em 2025. Tem o Jonathan Jesus, que terminou bem, jogando os 2 jogos contra o Corinthians, e que, a exemplo do Vitão, tem valor de mercado, tem potencial para evoluir. É um cara que pode jogar mais vezes na temporada. Agora, se der para trazer o Vitão, melhor ainda. O Cruzeiro vai estar fazendo uma grande contratação para 2026. Agora, leilão com o Flamengo, só se você for muito louco. Ô, Edu, e até entrando no assunto, Pedro, porque ainda com a negociação em andamento envolvendo o Gerson do Zenit, que estava pretendendo contar com o Jonathan Jesus, o Jonathan poderia ser, né, essa moeda de troca para reforçar ainda mais a contratação do Gerson. Até por isso o Cruzeiro pensa na contratação do Vitão também. Antes de falarmos a respeito dessa situação, eu queria que você me explicasse, Simões, nessa mesma linha que perguntei pro Edu, qual o nível de prioridade o Cruzeiro deve tentar dar pro Vitão nesse mercado? Ô Pedro, olha só, pro Inter financeiramente o negócio é mais vantajoso com o Cruzeiro do que era com o Flamengo, pelo menos nas ideias iniciais ali que tinham as 2 propostas, né? No caso do Flamengo ele receberia 4 milhões de euros, no caso do Cruzeiro 7 milhões de euros. Além disso, o João Marcelo, o empréstimo do Japa. Pro Vitão, ele vai pro Flamengo ser reserva. O Flamengo tem Léo Pereira, e Léo Ortiz e Léo Pereira, né? Ele viria pro Cruzeiro ser titular. E aqui eu não tô dando uma informação, tô fazendo uma afirmação. Assim como eu, o Tite não gosta de zagueiro baixo. O Vidalba vai ter muita dificuldade para jogar com o Tite. Tá? Então, o Tite, ele gosta, da escola gaúcha, ele gosta de uma zaga mais alta, embora o Vitão não seja um especialista da bola aérea, mas é um jogador de maior imposição nesse aspecto. Então, eu acho que é isso também, né? O Vitão, ele vai pro Flamengo ser reserva, e ainda ser reserva e disputando uma posição com o Danilo que terminou a temporada em alta, marcou o gol do título da Libertadores, marcou o gol na Copa Intercontinental. Para o Cruzeiro ele viria para ser titular como um pedido do técnico Tite, como trouxe o Rubinho aí durante todo esse feriadão de Natal. Então eu acho que passa muito por isso aí, né? A proposta financeira do Cruzeiro é melhor, não sei qual é o desejo do jogador, também pode ter essa questão do jogador, assim, onde ele vai ter mais chance, por exemplo, de ser campeão. No Flamengo, sem dúvida nenhuma. O Flamengo está sempre ganhando as principais competições, até pelo poderio do time. Onde ele vai ter mais chance de jogar? No Cruzeiro. Então tem todas essas coisas aí que precisam ser colocadas na balança. Mas as informações que a gente tem é de que, inclusive, o Cruzeiro estaria à frente do Flamengo, porque a proposta financeira do Cruzeiro é superior à do Flamengo. E aí o Flamengo, de certa forma, teria até saído do negócio. Se voltou, aí, na verdade, o leilão, quem tá fazendo é o Inter, né? Até porque o Internacional tem aquela grana para levantar até o final da temporada. O abatimento da dívida do Thiago Maia dificultaria, né, esse recebimento da equipe do Internacional, porque a crise financeira tá muito grande, por isso o Cruzeiro largava na frente. Agora o Flamengo volta a conversar, o Cruzeiro tá com a proposta feita, a coisa bem encaminhada, mas aguarda essa contrapartida do Internacional. Se sai o Jonathan Jesus, o Edu, para entrar nessa negociação do Gerson, muda alguma coisa no pensamento com relação à prioridade que o Cruzeiro pode dar para o Vitão? Se o Jonathan sai... Não, o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado atrás de um zagueiro. E o Vitão é um ótimo nome, é um cara para chegar, e eu concordo com o Simões, com potencial de ser titular. Eu repito, a temporada de 25 do Vidalba foi melhor que a do Vitão. O Vidalba, o fato dele não ter essa altura toda para ser zagueiro, aliás, ele não é zagueiro, né? O Vidalba, em várias entrevistas, ele começa a carreira dele como um meia, depois com o Gabriel Milito ele vira um ala pela esquerda, fazia uma saída de 3 como um terceiro zagueiro, mas defendia como lateral esquerdo numa linha de 4. Ele foi contratado assim, né? Isso, pelo Larcamon, porque via esse potencial nele. E ele vira zagueiro mesmo no Cruzeiro nessa temporada com o Leonardo Jardim.
E vai muito bem como zagueiro pelo lado esquerdo. O fato da altura dele não atrapalhou, porque é um cara que se posiciona muito bem. Enfim, na bola aérea ofensiva também foi muito bem na temporada. Mas o Vitão é zagueiro. Num todo, se você colocar o 2025 do Vidalba foi melhor. Se você pega no geral, o Vitão é mais jogador, é mais zagueiro que o Vidalba. Então chegaria com potencial de titularidade ao lado do Fabrício Bruno. E se você perde o Jonathan Jesus, se ele é envolvido em outra negociação, ou se simplesmente o Cruzeiro negocia o atleta, que é valorizado, aí que torna mais urgente ainda um outro zagueiro para reforçar o elenco, porque é uma temporada em que o Cruzeiro vai jogar mais. Quando eu falo jogar mais, é jogar mais vezes do que em 2025. Tem Libertadores, o estadual tá aí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, então você vai precisar de elenco. Você vai precisar de elenco qualificado. E você ter o Vitão seria ter mais opção e uma opção com mais qualidade para o Tite utilizar em 2026. 12:28, tem mais, hein? Tem mais informação do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. A gente volta já. Ações do trânsito, Rubens Júnior. O que mais temos do Cruzeiro nessa sexta? Eu atualizo aqui pro torcedor a respeito de uma informação que rodou. A Itatiaia trouxe também na sua programação o Vitinho, né? Um lateral direito que é Belo Horizontino. Inclusive, a gente parabeniza aqui o Vitinho pela ação social que fez no Natal, né? Nos bairros de periferia aqui de Belo Horizonte. Garoto de 26 anos, teve as categorias de base no Cruzeiro, depois rodou antes do Botafogo, que estava no Burnley da Inglaterra, aí chegou no Botafogo, foi campeão do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores, um cara que recentemente foi convocado para a Seleção do Brasil, chama a atenção do mercado europeu também, foi oferecido ao Cruzeiro porque o Botafogo estava precisa, né, além de uma negociação contar com uma boa grana, seria ali na casa dos 5 milhões de euros, além de ceder o William. O Cruzeiro não entende que a negociação é favorável e vamos aguardar, até porque tem o Fagner, que já está em fase final de negociação, Cruzeiro e Corinthians, para esticar, né, o vínculo com o Cruzeiro, e o Fagner que deve permanecer na Toca da Raposa. Outro detalhe que a gente vai trazer ainda mais detalhada, né, essa negociação na programação, é a respeito do Mineirão, que vai a cada dia o Cruzeiro conversando com toda a direção do Gigante da Pampulha para ter o acordo que tem o seu vínculo encerrado no dia 31 de dezembro. O Cruzeiro que teve, né, neste ano a maior média depois da reinauguração do estádio, 41 mil torcedores a média no Mineirão, mais de 1.200.000 torcedores foram à Pampulha em 2025 e seria um acordo por 10 anos, onde o Cruzeiro teria uma parte financeira mais favorável, até por tudo que vem contribuindo ao estádio, além, né, de um estádio que terá uma característica um pouco mais identificada com o Cruzeiro, assim como foi também nas decisões finais da Copa do Brasil. Vai caminhando bem tudo na Toca da Raposa, Pedro. É verdade, a China Azul deu show em 2025 mais uma vez. Valeu, Rubens Júnior, bom trabalho para vocês. Se falamos de um, falaremos do outro. Com a produção de Rafa Silveira, vamos ao pior entre os contratados do Cruzeiro em 2025. Gabigol, 49 jogos, 23 como titular, 13 gols, 6 marcados no Brasileirão, 4 assistências. Marquinhos, 30 jogos, 1 gol, 1 assistência. Bolassi, 33 jogos, 4 gols, 3 no Campeonato Mineiro, 3 assistências. Gamarra, 7 jogos disputados, 100 gols, sem assistência. Eduardo, 51 jogos, 5 gols, 1 assistência. Eduardo, Gamarra, Bolassi, Marquinhos e Gabriel Barbosa. Quem foi o pior na temporada? Dudu. Dudu. O Gabigol, ele foi reserva por conta de encaixe, característica de jogo. Quando entrou, várias vezes entrou muito bem. Tem bons números para quem foi reserva praticamente a temporada inteira. O Eduardo, para mim, não precisava estar nessa lista. Acho que o Eduardo foi muito útil. Era uma espécie de 12º. Fez 51 jogos. Porque aqui estão listados todos. Isso, 12º jogador do Cruzeiro na temporada. Para mim foi bem. Foi um cara que entregou, que rendeu. Para mim, a pior contratação do Cruzeiro na temporada foi o Dudu, cara. Não porque o Dudu jogou mal, não. Quando ele saiu do Cruzeiro, ele não estava mal, não. E terminou a temporada muito bem com a camisa do Atlético.
É porque, por tudo que aconteceu, cara. O Cruzeiro pagou, o Dudu até dezembro agora, tá pagando. Acho que agora que para de pagar e ele segue sua vida de forma independente financeira, o Atlético arcando. Porque o Cruzeiro até agora estava pagando parte do salário do jogador, ou então parte do contrato do atleta. Então, para mim, a pior contratação do Cruzeiro, não porque ele entregou, mas por tudo que aconteceu, foi o Dudu. Qual foi, Simões, a pior contratação do Cruzeiro esse ano? Quando a gente pensa em expectativa, né? Por mais que o Gabriel tenha ficado a temporada inteira e tenha tido números até positivos, né? Mas o Cruzeiro tinha muita esperança de apoiar o time dele de 2025 em Dudu e Gabigol, né? E quando a gente pensa nisso, a gente vê que nesse aspecto os dois fracassaram, né? O Dudu saiu no meio do caminho e o Gabigol foi reserva na maior parte da temporada e ainda terminou o ano perdendo um pênalti decisivo, coisa que acontece no futebol, mas de toda forma marca muito pro torcedor. Mas eu acho que pela saída, né, por tudo que gerou a saída do Dudu, que como quase tudo no futebol ainda é uma história muito mal explicada, né? A gente não sabe com certeza o que aconteceu, né? Se ele realmente pediu a cabeça do Jardim, se ele falou que não aceitava o banco, se ele deu piti, ou se foi o Jardim que implicou com ele e de repente quis fazer do Dudu o famoso bode expiatório, né? Porque aí pega um cara grande e tira esse cara, os outros veem como recado. Ninguém sabe com certeza o que aconteceu nessa história do Dudu, mas por toda a expectativa, e era uma expectativa grande, né? Porque no meio do ano passado o Cruzeiro tentou o Dudu, acertou e o Dudu não veio. E aí veio no início do ano e de repente saiu aí na metade da temporada sem corresponder à expectativa. Então, sem dúvida nenhuma, foi o Dudu a pior contratação do Cruzeiro. 12:39 aqui no Rádio Esportes.